A lenda de Teke-Tek, o espírito vingativo do Japão. Uma história que atravessa gerações. Entre as muitas lendas urbanas japonesas, poucas são tão aterrorizantes quanto a Teke-Teki, o espírito de uma jovem assombrada por tragédia e vingança. Esta história não é apenas um conto de horror, mas uma jornada pelos mistérios sômbrios do desconhecido. Hoje, exploraremos a fundo essa lenda, revisitando suas origens, seus detalhes mais assustadores e seu impacto nas gerações modernas. Som de vento e passos ecoando em um local vazio. A origem de Teke-Tek. A lenda de Teke-Tek remonta ao Japão do pós-guerra, em uma época de reconstrução e mudanças sociais. Acredita-se que a história tenha começado com uma jovem estudante, cujas circunstâncias trágicas levaram ao surgimento de seu espírito vingativo. De acordo com a narrativa mais popular, essa jovem era frequentemente vítima de bullying, algo que, infelizmente, era comum naquela época. Após uma série de humilhações, ela foi empurrada por seus colegas para os trilhos de um trem em uma estação deserta. A tragédia aconteceu rapidamente. O trem partiu seu corpo ao meio. Mas, segundo a lenda, ela não morreu imediatamente. Dizem que, com um misto de desespero e fúria, ela tentou se arrastar para longe dos trilhos, mas não conseguiu. Sua morte foi lenta e agonizante. O surgimento do nome Teke-Teki. O nome Teke-Teki vem do som que seu espírito faz ao se mover. Sem a metade inferior de seu corpo, Teke-Teki usa os cotovelos para se arrastar em alta velocidade. O som dos ossos raspando no chão, somado ao eco de sua presença, é descrito como Teke-Teki. Este som arrepiante tornou-se o símbolo de sua aparição. A assombração de Teke-Tek. Acredita-se que Teke-Tek vague pelos mesmos lugares onde sofreu sua morte, geralmente perto de trilhos de trem ou em ruas desertas à noite. Sua figura é descrita como aterrorizante. Um torso humano, com as vísceras expostas, arrastando-se rapidamente pelo chão. Dizem que ela aparece para aqueles que caminham sozinhos à noite, especialmente se estão próximos de estações de trem. Sua aparição não é apenas um presságio de morte, mas uma lembrança viva da crueldade que sofreu. O encontro fatal. A lenda também conta que, se alguém tiver o azar de encontrar Teke-Teki, será interrogado. Em algumas versões, ela pergunta: "Você sabe onde estão minhas pernas?" Essa pergunta cria um clima de tensão insuportável, já que hesitar ou dar uma resposta errada pode ser o último erro da vítima. Relatos modernos. Mesmo sendo uma lenda antiga, Teke-Tek continua a aterrorizar as pessoas nos dias atuais. Existem diversos relatos modernos de encontros com o espírito. Uma história recente envolve um grupo de jovens que decidiu explorar uma estação de trem abandonada. Enquanto caminhavam pelos trilhos, ouviram um som estranho vindo da escuridão, um som rítmico e metálico, como algo se arrastando. Eles correram, mas 2 membros do grupo desapareceram naquela noite. Outro relato moderno adapta a lenda para os tempos digitais. Disse que assistir a vídeos ou imagens amaldiçoadas de Teke-Teki pode invocá-la, trazendo sua vingança para além do mundo físico. A mensagem oculta na lenda. Como muitas histórias de terror japonesas, a lenda de Teke-Teki carrega um elemento moral. É uma reflexão sobre as consequências do bullying, da indiferença e do desprezo pela dor dos outros. Ao mesmo tempo, ela representa o medo da injustiça e da impossibilidade de escapar das consequências de nossas ações. Teoria sobre Teke-Teki. Há várias interpretações sobre a origem e o propósito da lenda. Um aviso sobre segurança. Alguns acreditam que a lenda foi criada para alertar sobre os perigos nas estações de trem, especialmente para crianças. Uma crítica social. Outros veem Teke-Teki como um símbolo das consequências do bullying e da negligência social. O sobrenatural. Para os mais inclinados ao paranormal, Teke-Teki é uma manifestação real de uma alma atormentada, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Impacto cultural. Teke-Teki deixou uma marca indelével na cultura japonesa. Sua história inspirou filmes, mangás e adaptações em diversos meios. Cada nova versão da lenda adiciona elementos únicos, mas todas mantêm o terror visceral que define essa figura. Perguntas sem respostas.
Apesar de todas as histórias, algumas perguntas permanecem. Tec-Tec é uma manifestação real ou apenas um aviso para as gerações futuras? Por que ela escolhe algumas vítimas e poupa outras? Será que há uma maneira de libertar seu espírito e dar-lhe paz? Essas dúvidas são o que tornam a lenda tão intrigante. A sensação de que algo permanece escondido no escuro é o que mantém Tec-Tec viva na imaginação das pessoas. Conclusão: um terror atemporal. Tec-Tec não é apenas uma lenda. É um lembrete de como o medo pode atravessar gerações, adaptando-se ao contexto e mantendo-se vivo no imaginário coletivo. E você? Está preparado para caminhar sozinho à noite? Talvez em uma estação deserta ou em uma rua escura, você ouça um som distante, o som de Tec-Tec. Som de silêncio cortado por algo se arrastando rapidamente. E se ouvir, apenas lembre-se, responda com cuidado. Talvez sua vida dependa disso.